Hoje nós vamos estar meditando no livro do profeta Jonas, isso mesmo. Pastor, eu já conheço a história de Jonas, que coisa boa. Então nessa noite eu quero te lembrar sobre a graça de Deus. Quero te lembrar sobre o amor imerecido de Deus, que Deus tem por mim e que Deus tem por você. Através dessa história do capítulo 3, Deus tem uma palavra para a tua vida, sabe, uma palavra de encorajamento, uma palavra de mudança de mente. Quem sabe que nessa noite Deus está te chamando para você viver um novo chamado em sua vida, você a se arrepender dos maus caminhos e isso ecoar na tua vida para a eternidade. Deus nessa noite está entre nós, irmãos, e Ele quer falar conosco por meio da palavra. Vamos abrir a Bíblia, Jonas capítulo 3, e vamos ler todo o capítulo. Jonas capítulo 3. Muito bom ver os nossos irmãos aqui, irmã Andréa. A irmã Andréa aqui interpretando a palavra do Senhor para os nossos irmãos surdos. Um abraço, viu, de toda a igreja. Muito bom tê-los aqui junto conosco. Traz muita alegria ao corpo de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, parece que ele estava apressado, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. O verso 5, a igreja pode recitar isso comigo? Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e mulheres, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e não sejamos destruídos. No verso 10 diz: tende em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi lida, Pai. Espírito Santo, vem ministrando aos nossos corações. Me coloco como servo diante de ti, Pai. Vem iluminando, Pai. Vem falando, Senhor. Que não seja, Senhor, mais um sermão de domingo à noite. Deus, fala de uma forma tão especial a esse adolescente, a esse jovem, a esse casal de namorado, Pai, a esse adulto, quem sabe está sozinho, quietinho. Deus, a esse senhor, a essa senhora, Deus, revela o que tu tens, o que tu queres, teus propósitos para a nossa vida, Pai. Que esta noite a tua graça, Deus, seja, Senhor, como um choque, um impacto, Pai, trazendo transformação na vida da IEBT. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, quantos aqui conhecem o livro de Jonas, já leram e conhecem a história de Jonas? Que coisa boa. Aí você deve estar se perguntando: pastor, o que é
que nesta noite Deus quer falar comigo? O que é que nesta noite este livro, a história de Jonas, vai me ensinar? Porque eu já sei que ele foi chamado, eu já sei que ele fugiu, eu já sei que ele pegou para ir um navio, em vez de Nínive, foi para Tarsis, e Tarsis é como se fosse a parte mais distante onde Jonas queria chegar. O lugar mais distante, ele queria ir para um lugar para não ser encontrado. Os irmãos sabem também da história de Jonas, que veio um grande temporal, uma tempestade, isso aqui é fichinha do que está caindo aqui, para diante de Jonas, daqueles marinheiros, daquele navio. Diz o texto que o navio iria a pique, iria naufragar. Então, o que aconteceu? Os marinheiros lançaram sorte, tiraram sorte lá, e a sorte caiu sobre Jonas e perguntou: quem é você? Esse mal está vindo sobre você? Que era gente, aqueles marinheiros eram pessoas que tinham muita crença. Muita crença. Então, ele disse: olha, caiu sobre você, o que você fez para o seu Deus estar tão irado? Aí Jonas disse: eu sou hebreu, sou servo do Deus vivo, criador dos céus e da terra. Irmãos, isso caiu como um peso no coração daqueles marinheiros. Aí diz a história que tentaram aliviar o peso do navio, mas o que deixava o navio pesado era quem, igreja? Os irmãos são fera, isso mesmo. Jonas era o peso daquele navio. E o único jeito de aliviar o peso era fazer o quê? Isso, lançar fora Jonas. Você está entendendo tudo. E eles fizeram isso? Fizeram. E o que aconteceu? Jonas morreu? Não, Jonas não morreu. No capítulo 2, diz que Jonas veio um grande peixe. Veio um grande peixe. Inclusive, recentemente, saiu uma reportagem de um grande peixe, uma baleia enorme, que engoliu um pescador. Alguém viu essa reportagem? Ah, que coisa boa, os irmãos levantaram aqui, isso. Engoliu um pescador. Não era história de pescador, não. E Jonas, dentro daquele grande peixe, Jonas teve uma oportunidade preciosa que ele não aproveitou naquele navio onde ele estava ali escondendo de Deus e do mundo. Ele refletiu do que tinha feito. E hoje é essa noite para você refletir também como você tem andado, como tem sido a tua jornada. E ele refletiu, não tinha para onde fugir mais, estava preso. Jonas estava no fundo do poço. E agora o que fazer? O único que poderia ouvir Jonas no ventre daquele peixe era quem, igreja? Isso mesmo. Deus era o único que poderia ouvir Jonas. E Jonas aproveitou aquela oportunidade, quem sabe pensou, são meus últimos momentos de vida, eu vou ter um papo reto, vou abrir meu coração para o Senhor nesse momento. E foi isso que Jonas fez no capítulo 2. Ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor. E o texto diz: e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Em todo o livro de Jonas, o que nós observamos é graça. É a graça de Deus. Aí você está perguntando: pastor, o que é essa graça de Deus? Essa graça de Deus é o favor, é o amor divino, que eu e você não merecemos. Não merecemos. Não merecemos. Não merecemos. Isso que é graça. Isso que é favor. Isso que é amor. E Jonas experimentou isso. E diz no final do verso 2, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Mais uma vez a graça de Deus sendo manifestada. E vem o capítulo 3, que foi o capítulo que acabamos de ler. E o texto diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela
a mensagem que eu lhe darei. Você está pensando, talvez, que Deus esqueceu de você. Você está pensando que Deus, talvez, você há um bom tempo o abandonou e Deus não se lembra mais. Deus tem tanta gente, outras pessoas importantes para ir buscar, mas não, nessa noite Deus, através desse texto, quer falar contigo. Deus, através desse texto, quer te revelar algo precioso. A graça dele sobre a sua vida, o amor sobre a sua família, o favor divino que você sabe, eu não mereço, mas você recebe, e recebe de graça. Isso é graça. Eu quero tratar 3 verdades do impacto da graça de Deus sobre a vida de Jonas, que também é sobre a nossa vida. O primeiro impacto é que a graça de Deus transforma a nossa vida, nos dando uma nova oportunidade para recomeçar. Você entendeu o que está acontecendo nesta noite? A graça de Deus, o favor de Deus, ela está dando uma nova oportunidade para você recomeçar. Recomeçar de onde você parou. Recomeçar. Do verso 1 ao verso 4, fala dessa graça. Essa graça que transforma a nossa vida, nos dando uma nova oportunidade para recomeçar. E Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu. Deus disse, veja comigo a palavra do Senhor veio a Jonas pelo quê? Segunda vez. Porque quando veio na primeira vez, Jonas capítulo 1, no verso 1 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Quantas vezes será necessário? Não sei, mas enquanto você respirar, é oportunidade para você recomeçar. Enquanto você respirar, Deus está falando contigo. Deus está te dando uma ordem. É o que o texto diz. A palavra veio à tona pela segunda vez com esta ordem. E a ordem de Deus para a nossa vida, a ordem de Deus para você, é você continuar a servi-lo se você parou. Não conheço a tua história, não conheço a tua chamada, não conheço o teu nome, não conheço o teu sobrenome, mas nesta noite, se por acaso tem alguém entre nós que teve uma chamada na adolescência, enquanto criança ou até adulto, Deus mostrou algo e você abandonou, você deixou, por N motivo, a graça de Deus nessa noite se manifesta, dando uma nova oportunidade. E você está ouvindo claramente a palavra do Senhor dizendo: tem um novo recomeço. Jonas merecia? Não merecia. Mas é graça. E veio a segunda vez a Jonas. E o texto que nós lemos, a igreja pode ler o verso 2, por favor? Exato. Vá à grande cidade de Nínive. Nínive não era uma cidade pequena. Embora a gente ache assim, 3 dias para percorrer, você acha que era uma cidade pequena. 3 dias, você acha que consegue percorrer Camaragibe? Eu acho que alguns irmãos nossos conseguem. E talvez até menos dias. Tem uma turma aqui, atleta aqui na EBT, que tenho me esforçado para chegar lá. Mas Jonas aqui disse que essa grande cidade poderia ser percorrida em 3 dias. E Jonas percorreu em quantos dias? 1 dia. 1 dia. Essa grande cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. Um império sanguinário. Um império violento, os homens. Eles matavam as pessoas sem piedade, tanto crianças como mulheres.
Era essa cidade. Não era uma cidade boazinha, não. Era um império terrível. Colocava medo. E esse império, Nínive, era inimigo de Israel. E Jonas era profeta na terra de Israel. E recebeu a dura missão de ir para dentro de uma cidade inimiga para pregar contra a maldade e o pecado deles. E o que Jonas fez? Nós vimos. Jonas capítulo 1, verso 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas fez isso. Ele fugiu. Mas você já sabe que no capítulo 3, novamente veio uma ordem. Vai à grande cidade de Nínive. E no verso 3, Jonas, veja o que acontece no verso 3. Jonas 3:3. A igreja pode ler comigo? Jonas, pronto, até aí. Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Na primeira vez que Deus falou com ele, Jonas obedeceu? Não, fugiu. Mas o que Jonas viveu, o encontro pessoal que ele teve com Deus, ele experimentou da graça e da misericórdia de Deus. Nesse segundo encontro, ele obedeceu. E é isso nesta noite que Deus está te chamando. Obedecer. Não a minha ordem, não a minha voz, mas obedecer àquele que te chamou. Obedecer àquele que te escolheu. Obedecer àquele que tem propósito na sua vida. E você sabe muito bem quais são e onde são. Mas você tem fugido. E nessa noite, por meio do seu amor, da sua graça, novamente Deus está falando contigo, que o teu lugar não é fugindo. Tem um novo recomeço para você. Você acredita nessa palavra? Se você está nessa condição nessa noite, tem um novo recomeço. Tem um novo recomeço. Tem uma nova oportunidade. E no verso 4, diz que Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, clamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi apenas isso a mensagem de Jonas. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E no momento ele disse: vocês precisam se salvar. Nada disso, nada disso. Mas Jonas foi emburrado. Ele foi emburrado, ele obedeceu. Mas parece que não estava com o coração totalmente não, nesta missão não. No capítulo 4, fala do descontentamento de Jonas em ver a graça e a misericórdia de Deus sobre o povo ninivita. Ele ficou descontente. O desejo de Jonas era que aquela nação inimiga de Israel fosse destruída. Percebe como é perigoso o nosso senso de justiça própria? O seu senso de justiça, como nós nos enganamos, como nós maltratamos os outros, como nosso desejo é de destruição, porque não merece, mas a graça de Deus se manifesta completamente, irmãos. Veja que na cruz do Calvário, Jesus disse a um daqueles ladrões: hoje mesmo você estará comigo no paraíso, porque ele creu. Mestre, quando entrares no teu paraíso, lembra de mim. Jesus disse: hoje mesmo. Ele creu naquele momento que era o Salvador. Isso é graça de Deus. Novo recomeço Deus tem para você. Novo recomeço, novas oportunidades, novos pensamentos, novos caminhos. Novos caminhos. Agora, está na hora de obedecer esse chamado, de voltar para Deus, de parar de fugir da presença de Deus. Aí eu pergunto: o que é que está te tirando da presença de Deus? Você acredita que alguém que é viciado em série é capaz de sair da presença de Deus? Você acredita que alguém
que é viciado em pornografia está fugindo da presença de Deus? Quantas coisas nos tira da presença de Deus? Aquele pensamento daquela mulher, daquele homem que não sai da sua cabeça e não é o seu esposo nem a sua esposa. Você quer fugir daquilo que Deus tem para você. Não fuja da presença de Deus. Tenha colegas ou amigos por aí que querem nos tirar da presença de Deus. E às vezes fazem isso. Não fuja da presença de Deus. Não fuja. Não fuja da presença do Senhor. E Deus, às vezes, vai nos buscar, sabe aonde? No fundo do poço. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu não quero saber onde foi que Deus foi te buscar. Mas se você sentiu que estava no fundo do poço e sentiu resgatado por Deus, levanta a tua mão e dá glória. Tem alguém aqui? Foi resgatado do fundo do poço. Foi resgatado dentro de um ventre de um grande peixe. O único que poderia tirar você daquela situação era Deus, e Ele tirou. Tem entre nós esses crentes aqui? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, não se distraia com isso, tá bom? O que está acontecendo na iluminação. Tente não se distrair. Tá? Tente não se distrair. Se liga o que Deus está falando nessa noite. Preste atenção no que Deus está falando. Foco não é essas luzes piscando, mas é o foco que tem a graça de Deus transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida, nos dando oportunidade para novo recomeço. Novo recomeço no coral, no evangelismo, no DEPIM, na ação social, no louvor. Novo recomeço dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Um novo recomeço, isso é graça. Jonas, ele pediu perdão ao Senhor. Jonas capítulo 2, o verso 9. Veja o que Jonas diz, ele reconhece. Mas eu, com um cântico de gratidão, estava dentro do ventre. Oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Por isso que ele foi quando veio a segunda ordem. E ele reconhece o quê? A salvação. A igreja pode ler essa última frase? A salvação. Então volte-se para Ele. Volte-se para Deus. Novo recomeço. E para isso, você sabe, o que for necessário, você tirar, você afastar, Deus vai te dar sabedoria e força para isso, querido. Deus vai tirar e você vai viver esse novo de Deus na sua vida. Isso é graça. E quando a gente chega no verso 5, ele pregou daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Imagina se nessa noite, e essa mensagem é bíblica, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem não crê no Filho, verá o que sobre si? A condenação e a ira de Deus. Quem não crê em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, está condenado a viver uma eternidade distante de Deus. Está condenado a sentir a ira de Deus. Nínive seria esmagada pelo Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia. E o segundo ponto desta mensagem, irmãos, é que a graça de Deus transforma a nossa vida quando cremos na sua mensagem.
A graça de Deus transforma a nossa vida quando cremos na sua mensagem. A mensagem é minha? A mensagem é de quem? De Deus. Leia comigo o verso 5. A igreja pode ler o verso 5, por favor? Uma nação incrédula, uma nação sanguinária. Se a gente abrir a nossa Bíblia, por exemplo, em Naum, capítulo 3, o verso 1, tem lamentação por Nínive. Naum, capítulo 3, o verso 1. Veja como era o povo de Nínive. A igreja pode ler comigo? Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubo, sempre fazendo as suas vítimas. Esse é o profeta Naum, profetizando o fim da destruição de Nínive, que foi destruída pelo Senhor, pelo Império Babilônico, mais à frente. Então, meus irmãos, a graça de Deus transforma a nossa vida quando cremos na sua palavra. Quando cremos. E o verso 5, a igreja leu. O verso 5 diz: os ninivitas creram em Deus. Talvez ninguém nunca acreditou que um dia você viria a ser crente, e hoje você está aí dando glória a Deus. Talvez ninguém nunca acreditou em um novo recomeço na tua vida, e hoje você está aí dando glória a Deus. Enfrentou um pé d'água, mas eu disse, eu vou para a igreja. Isso é fé de crente, aquecido pelo Espírito Santo. Os ninivitas creram em Deus. Quem são os ninivitas? Um povo idólatra, sanguinário, que gosta de fraude, mentiroso, que gosta de roubar, que gosta de fazer suas vítimas. Esse povo veio a crer em Deus. Tem esperança para você. Agora creia na mensagem do Senhor. Quando cremos na graça de Deus, quando cremos no Senhor, há transformação. E é isso que está acontecendo nesse momento. É isso que está acontecendo agora em Nínive. Quando a gente crê, começa mudanças, irmãos. Quando a gente crê em Deus, crê que Ele veio para nos salvar, crê que Ele veio para nos libertar, creio que Ele pode mudar a nossa história. Nós fazemos algo. E o texto diz, o verso 5, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei, imagina, Jonas saiu de um bairro, foi para o outro, e a mensagem de Jonas era gritando, talvez, dizendo, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Eu quero dizer para você, eu quero gritar, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o caminho dele, o fim deles é caminho de morte. Que sabe, alguns nessa noite estão pegando este caminho, fugindo da presença do Senhor, um caminho distante de Deus. É caminho de morte, morte espiritual, é um caminho de morte dentro da tua família, morte dentro dos teus sonhos, porque você deixou Deus fora. A graça de Deus transforma a nossa vida quando cremos na sua palavra, irmãos. E os ninivitas creram em Deus. E essa ação de crer veio acompanhado de mudança de atitude, mudança de comportamento. Se humilharam diante do Senhor. E quando chegou a notícia ao rei, o rei junto com os outros nobres, vendo a movimentação do povo, do camponês, vendo a movimentação daqueles que tinham seus comércios, os soldados, todos mudando as suas vestimentas. Quem sabe dentro daquela cultura, eles precisavam se humilhar, eles precisavam fazer um sacrifício para ver se Deus poderia alcançar alguma coisa,
se Deus poderia salvá-lo, mas eles estavam ali naquele momento se revelando, se relacionando com Deus da graça, com Deus onde o favor divino é imerecido, com o verdadeiro Deus. E veja o decreto do rei. Quando o rei ouviu a notícia, ele assinou um decreto junto com seus nobres. Gostaria que a igreja lesse comigo esse decreto. Imagine esse decreto em cada esquina, para todo mundo estar ciente do que está acontecendo. Vamos ler? Não é permitido, a igreja pode ler comigo? O verso, eu estou aí no verso 7. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. A igreja pode ler o decreto? Não é permitido bois, o verso 8, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Chama a minha atenção quando o rei se levanta do seu trono para descer, porque agora quem está no lugar ali é Deus. No verso 6, quando o rei ouviu isso, ele se levantou do trono, tirou seu manto real e vestiu-se de pano de saco. Ele está dizendo, quem está no controle da minha nação, da nação agora, é o Deus de Israel, é o Deus de Jonas, é o verdadeiro Deus, é o Deus desse profeta. É difícil sair do lugar do trono, né, irmãos? É poder, né? É confortável, é cômodo, mas aquele rei saiu. E dentro do decreto dele, ele disse, cubram-se de panos de saco. É necessário mudar, se revestir. É necessário fazer sacrifício. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os seus maus caminhos e a violência. Você está entendendo muito bem nessa noite o que Deus está falando com você. Deixe o mau caminho. Aquele povo era um povo mentiroso. Era um povo que gostava de fraudes. É um povo que roubava. Veja a moral daquele povo, não tinha moral. Era um povo sanguinário. E a ordem é, deixe os maus caminhos. E esta noite, para você experimentar a graça de Deus, que transforma a tua vida, há uma ordem de Deus nessa noite. Se você crê, deixe o mau caminho. E comece a clamar a Deus com toda a tua força. Deus está falando contigo. E o último ponto desta reflexão, desta mensagem, nós vimos que a graça de Deus transforma a nossa vida, nos dando uma nova oportunidade para recomeçar. Nós vimos que a graça de Deus também transforma a nossa vida quando cremos na sua palavra. E no verso 10, veja o que aconteceu no verso 10. A igreja pode ler o verso 10 comigo? E não destruiu. Pastor, o que isso significa? Significa que a graça de Deus transforma a nossa vida quando nos arrependemos de coração. O Ministério de Louvor pode vir aqui, nós vamos estar louvando já vão se preparar. Deus, a graça de Deus transforma a nossa vida quando nos arrependemos de coração. A graça de Deus transforma a tua vida, dando uma nova oportunidade para recomeçar, quando você ouve a voz de Deus. A graça de Deus transforma a tua vida, se você crê na palavra que Ele está se revelando para você nessa noite. Mas tem algo, um próximo passo. A graça de Deus
transforma a nossa vida quando nos arrependemos de coração. O verso 10 fala sobre isso. Tendo em vista o que eles fizeram, Deus olha os nossos atos. Deus conhece o nosso coração. E os irmãos sabem o que eles fizeram. Eles se revestiram do novo. Eles acreditaram naquela mensagem de destruição. Eles acreditaram. Eles mudaram. Até os animais estavam fazendo sacrifício de não comerem. Eles começaram a clamar ao Senhor com toda a força, para que Deus tivesse misericórdia. E eles se arrependeram. E o texto diz: e Deus observou o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. É uma noite de recomeço. Isso é graça de Deus. É uma noite para voltar a crer que Deus nessa noite está falando contigo.